Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a crise econômica, reflexos no Acre. Os nossos convidados, o empresário Aden Araújo, dos supermercados Araújo, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano. O Aden, em relação ao que foi o corte, a interrupção foi em função do comercial, mas a pergunta, a questão formulada pelo Narciso Mendes em relação aos programas sociais e suas distorções, o que se pode fazer, na sua opinião? A gente conversava aqui com o Adriano, tudo são as questões políticas que acabam estragando certos planos que são interessantíssimos e muito importantes para os países, né? Não só para o Brasil, mas tudo que... Você tem uma ideia? Esse programa social de Bolsa Família, ele foi pesquisado, aliás, foi estudado por vários países, esse que é feito aqui no Brasil, e certamente, após esse estudo, eles devem ter dado algumas sugestões, que é a questão do controle. Mas a gente falava que a questão política acaba atrapalhando o desempenho desses bons planos e fazendo com que eles sejam, que a finalidade deles realmente sejam cumpridas. E eu estava naquela hora, ia citar o exemplo de uma igreja, né, que tem um plano, aliás, tem um trabalho social, que ajuda as famílias carentes, aquelas que realmente são necessitadas, com sacolões, com outras ajudas, mas elas monitoram essas famílias. A partir do momento que alguém na família consegue obter uma renda ou consegue melhorar de vida, automaticamente se tira essa ajuda para passar para outro necessitado, até porque as igrejas acabam limitando essas ajudas, né? Então são exemplos que o Brasil também, na verdade, que os planos deveriam ser feitos da forma que deveriam ser coordenados, mas não se consegue tirar os benefícios quando as pessoas já não precisam mais, por questões políticas, que até o Adriano, a gente estava conversando em relação a isso, daqui a pouco ele vai falar, e certamente um argumento, eu acho que não tem outro motivo. Por que não? Porque o Brasil tem controle, sim, ele sabe como está sendo aplicado, para quem está, e ele conhece, aliás, e nós temos aliás, a gente percebe que há um programa, aliás, há um controle em relação a isso, porque anualmente tem um recadastramento. Aí eles vão saber quem precisa, quem não precisa, quem está fazendo o quê e quem não está fazendo. E tem outras formas deles saberem também, né, de como estão sendo aplicados esses recursos. Agora quanto for ele servir como aqui, né? Osmir, me deixa só concluir. Mas só aqui, para concluir, enquanto esses planos de saúde for utilizados como compra de voto antecipado, esquece. Nós nunca vamos ter bem aplicado. Das categorias profissionais no Brasil, a única que conseguiu instituir um exame profissional para habilitá-lo a exercer a profissão foi os advogados, a OAB. Você termina um curso superior de Direito, mas você só pode advogar se passar no exame da terra. E existe politicamente quem trabalha para derrubar o exame da OAB. O pior é isso. Tem alguns deputados que estão trabalhando para isso. Em São Paulo, tamanha foi a depravação instituída nas escolas médicas que o presidente do Conselho de Medicina do Estado de São Paulo instituiu um exame apenas para dar um selo de qualidade, sem valor legal. 60% dos médicos formados nas faculdades particulares de medicina do Estado de São Paulo não sabia fazer um diagnóstico de uma pneumonia. Quer dizer, agora todos esses alunos foram formados, bancados pelo governo através do FIES. E eu quero aqui deixar claro que o FIES é um programa absolutamente importante. Agora, é bom você fazer essa ressalva que você está generalizando. Não, eu não estou generalizando. Generalizada, extremamente perigoso. Eu estou me reportando porque o FIES começou há 5 anos atrás a um custo de R$1 bilhão ao ano e 5 anos depois passou a custar R$15 bilhões por ano. Tem uma faculdade... Se você me permitir, só fazer uma correção. Tem só uma faculdade no estado de São Paulo, do grupo Anhanguera, que ela sozinha faturou R$2 bilhões. Mas, Narciso, a distorção começa, não é com o FIES. A distorção começa que os pobres financiam os ricos nas universidades públicas. Verdade. Os pobres
financiam os ricos nas universidades públicas. Verdade. Daí que, acertadamente, o governo brasileiro criou o FIES. Não vou discutir as distorções, há que ter controle sim. Agora, eu repito o seguinte, há o exame da OAB, mas hoje na medicina, quem se estabelece é quem tem residência. Quem tem residência, e a residência são 2, 3, 4, até 5 anos a mais, dependendo do tipo de residência que ele venha fazer. Aprimora muito. Tá certo? Então eu nunca tinha ouvido sobre isso. E há um exame para fazer residência. Claro. Não se faz. É uma seleção. Uma seleção. É uma seleção. Pois não. Bom, eu acho o seguinte, como empresário, a gente deveria só recorrer, é o nosso pensamento, só recorrer a benefício para aquelas pessoas que realmente não têm a mínima condição de ir para o mercado de trabalho e desenvolver alguma atividade. Porque a gente tem que se espelhar também em países como a China, como o Japão. Eles têm seus setores organizados e têm uma população muito grande e eles não recorrem a esses programas da forma como os países, eu digo aqui da América do Sul, têm uma tendência a vulgarizar esse tipo de ajuda, porque não se utiliza do critério de forma séria, radical, para fazer aquilo chegar realmente à ponta daquele que precisa realmente, que é aquela pessoa que não tem realmente condições de acessar o mercado de trabalho. Isso é o ponto de vista que a gente imagina que às vezes acaba por banalizar esse recurso e até por transformar pessoas que realmente são bons trabalhadores em pessoas, eu diria, desobrigadas com os compromissos mesmo trabalhistas, porque vê como uma fuga o determinado benefício, como é o caso do seguro-desemprego, que ele verifica que o cara do lado, que tem as mesmas obrigações que ele, usa de uma esperteza, consegue para esse benefício e não tem critério nenhum e ele começa a se perguntar, por que eu tenho que não posso fazer a mesma coisa? E isso contribui para que essa situação comece a derivar para esse questionamento para todos os benefícios. Agora, eu acho que tem benefícios, sim, que podem ser controlados mais simples e outros nem tanto. O caso do Bolsa Família, que eu me preocupo muito, eu acho que é extremamente válido e o presidente Lula aproveitou do Fernando Henrique Cardoso a ideia sempre foi muito boa, que ela tinha que ocupar o espaço que o dinheiro não chegava lá. Nós tínhamos informações que a população mais carente vivia com menos de R$1 por mês, né? Então eram informações por dia, né? Então isso pra gente soava como se a gente tivesse só olhando para frente, esquecendo... olhando para si mesmo. Para si próprio, um certo egoísmo. Então isso veio de encontro. Eu acho que isso responde um pouco pela necessidade que a sociedade precisava dar resposta para essa população mais carente. Aí você tem todos os reflexos na hora que você insere esse benefício para essa camada mais, que começa a olhar com mais otimismo para frente. E aí nós temos a queda da violência, nós temos as situações de autoestima, a evolução do nível de escolaridade também, que começa a dar condições dessas famílias mais carentes conseguirem ver seus filhos ir para a escola, porque eles sempre tiveram que fazer a escolha, ou eu trabalho ou eu estudo. Então eu vejo com bons olhos. Agora, concordo com o Arne quando ele coloca as preocupações, não só da parte do controle, mas do desvio da finalidade da incumbência. Grave. Porque quando você coloca isso na mão de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, algum tipo de vontade de se projetar politicamente, aí ele distorce aquilo e acaba ficando a responsabilidade para a sociedade. E o pior de tudo, né? Pessoas que realmente precisam vão acabar perdendo, como o senhor Narciso falou. Eu vejo isso com preocupação, mas acho que é muito difícil no ambiente que a gente se encontra hoje de agir de forma radical e dizer, não, o problema da economia é porque o Bolsa Família é impagável, né? Os programas sociais são impagáveis. Eu acho que tem que ser revisado sob o ponto de vista de uma coisa mais controlada, tá certo? E olhar exatamente porque o nosso país, ele carece mesmo de ajuda. Agora, nós precisamos passar uma certa imagem para os investidores internacionais de que nós sabemos fazer o dever de casa, que a gente sabe
que tem que ajudar os mais pobres, mas também a gente tem que dar amparo aos investimentos, aos investidores, dar segurança jurídica. Eu acho que passa por tudo isso. E, de certa forma, conseguimos casar essa ajuda que não tem que vir só do setor público. Narciso, um ligeiro comentário, para você ver. A que ponto chegou a política? Tanto o Adler quanto o Adriano, eles jogaram exatamente. Quando entra a política, estraga tudo. Você vê, eu diria que a politicagem, porque a política chegou a um ponto que ele é confundido sim com a politicagem, porque a política é a acepção do bem comum, deveria ser pelo menos, né? Deveria ser. Como hoje não está ocorrendo isso, vocês citaram aí vários, o que está ocorrendo no Congresso Nacional, ocorrendo na vida pública brasileira, você coloca a política como algo extremamente negativo. Onde entra a política, as coisas ficam nefastas. A que ponto chegamos, né? E isso também precisa ser revisto neste país. Revisto no sentido de mudar também. Olha, eu posso ter dado uma ênfase assim meia áspera, que é do meu estilo, mas eu não quero passar a imagem que eu sou contra nenhum desses programas sociais. Por favor, apenas eu quero dizer que quem precisa do Bolsa Família, quem precisa do seguro-desemprego, quem precisa do seguro-defesa, se continuar permitindo que quem não precisa se beneficie, ele acaba se prejudicando. É isso que eu quero dizer. Eu estou pedindo, Osmir, eu tenho chamado a atenção que o Estado brasileiro não pode continuar bancando esses benefícios sociais para quem deles não necessita. Da forma como está sendo feito. Me permita, eu vi na sua fala que o senhor fez uma preocupação muito grande no caso de alguns cursos, né, referente ao FIES aí, de medicina, de direito. O senhor fez aí uma menção muito fria, uma análise muito fria de que não se trata de um benefício colocado de forma irregular, mas sim que a entrega da capacitação desse profissional feito pela instituição que se beneficiou do benefício, é o caso das universidades, não estão entregando um profissional como talvez a sociedade espera. Devia ter essa responsabilidade. Aí sim, eu concordo plenamente com o senhor. Não existe a mínima condição de você, de um benefício desse ser dado pelo governo federal, estimular instituições privadas a ter todas as condições de dar um ensino de qualidade e ela negligenciar na entrega desse serviço. Tá certo? Então, eu considero que é pertinente os questionamentos sobre a utilização e o benefício de fato dessa ajuda social, mas eu estava me atendo à parte de controle. Agora, observando a ênfase que o senhor deu, realmente, nós temos que começar a olhar também, porque quem se beneficia no caso de um FIES ou no caso de qualquer tipo de ajuda para melhorar a educação, não está cumprindo com essa responsabilidade. Não está. Tá certo? Aí eu concordo plenamente com o senhor. Aí eu pergunto que, nessa situação, como é que a gente reverte uma situação dessa? É muito delicado. Aí o senhor está mexendo com uma coisa que, para mim, é mais delicada ainda do que falar de controle. Ô Adriano, Adem, eu li recentemente, não lembro se foi na Folha de São Paulo, na Veja, um artigo em que dizia que pior do que a carga tributária para o empresário brasileiro é a burocracia. Isso é verdade? Vocês concordam com isso? Na verdade, a carga tributária ela é alta para o contribuinte, para o consumidor. Porque o empresário é responsável pela arrecadação, mas quem paga, na verdade, é quem compra, né? Você repassa para o consumidor. É repassado. O fato é alto, isso prejudica o desenvolvimento do Brasil também, porque o consumidor paga muito por imposto e tem pouco serviço e acaba afetando a vida também das empresas. Agora, em relação à burocracia, né, a gente tem acompanhado o período que se leva para abrir uma empresa, para deixar a empresa funcionando nessas questões de desembaraço de documentos, e comparado com outros países, a nossa é muito alta. A demora, né, para desburocratizar a abertura, já para abrir uma empresa
E para fechar, não fecha nunca, Não né? fecha nunca. Agora, se você levar em consideração que cada estado legisla de forma diferente o ICMS, e você está num país e você negocia com todos os estados, não é só, você não fica com a negociação restrita só ao Acre. E eu falo isso pelo Acre, mas pelo Brasil inteiro. Então, o número de lançamentos, o número de processos, e isso leva aos erros. E eu te diria que agora todas as empresas do Estado hoje, por exemplo, estão recebendo notificações. Por quê? Porque por conta do número de lançamento, por conta do número de documentos que tem que serem acompanhados, acaba deixando para trás muita coisa. E quando recebe a conta, tem que cumprir a legislação. É com multa, é com juros. Isso realmente atrapalha o desempenho das empresas, exige mais emprego para poder cuidar dessas questões burocráticas. Só para você ter uma ideia, nesse particular, um artigo também escrito por Delfim Neto, ele disse que nos últimos 20 anos, entre resolução, decreto, portaria e emenda constitucional, já foi criado 2 milhões de dispositivos arrecadatórios. 2 milhões. Quer dizer, com isso, é uma barafunda de impostos que chegou ao nível de nosso imposto hoje ser quase confiscatório, né? Porque a carga tributária no Brasil já é a mais alta do mundo. Chegou a 38% do PIB. Olha, mas eu pergunto o seguinte, antes de você prosseguir. O Congresso Nacional hoje é uma casa corporativa, não há como pensar do contrário. Você lá tem a bancada ruralista, tem a bancada evangélica, tem a bancada do servidor público, tem a bancada disso, da bala, da bola. Da bala, da bola. Ora, A do bingo. a classe empresarial é uma classe organizada e importantíssima para o país. Fundamental para o país. Por que a classe empresarial também não coloca os seus representantes para fazer essas modificações necessárias, quer na desburocratização, quer na diminuição da carga de impostos? O Adriano riu da sua pergunta. Eu quero saber sei. dele falar, por quê é. depois. Vou te falar, o problema é o seguinte, é que no trajeto daqui para Brasília, ele muda o conceito dele. Muito bem, gato. Gostei. É a coisa mais inteligente. Boa resposta. Ele é eleito. Meio. Ele é eleito e chega lá. Não, eu gostaria de me posicionar primeiro pela ordem aí. Eu ouvi tanto isso observando a plenária, que questão de ordem virou assim, uma frase muito recorrente que eles utilizam, né? Mas o que você colocou, Arquibaldo, sobre a carga tributária e a burocracia. Eu separo as coisas, porque para mim a carga tributária, assim como o Adem colocou, quem paga é a sociedade, tá certo? Então o governo, ele se utiliza do empresário. Isso não acontece com esse repasse imediato, e aí no caso o comércio, ele consegue ficar mais livre eu diria assim, desse empecilho que é as alterações dessa carga tributária, porque o setor de serviço, ele depende, ele não é tão imediatista assim. A gente assina um contrato, e aí esse contrato tem um período, e aí você só pode absorver qualquer mudança dessa carga tributária ao fim desse contrato, ou numa renovação, ou numa nova contratação. Então a gente acaba por absorver, e nesse caso aí, os empresários do setor de serviço, eles perdem mais. Agora, de qualquer forma, a carga tributária é onde eu vejo que ela é mais complexa do ponto de vista de ser entendido pelos governos que ela precisa ser reduzida, é do ponto de vista da competitividade. E aí a gente entra num retrocesso. E como empresário, a gente espera ter condições de competir, a gente começa construindo para a nossa família, dando a subsistência, depois a gente expande um pouco mais, começa a vender para o bairro. Quando você sai do bairro, você já começou a perder competitividade, exatamente porque no outro bairro já tem uma liderança. Essa liderança pode pensar diferente e ela começa a pensar um pouco mais adiantado, e essas ideias nunca vão convergir. Então, a carga tributária, ela impede diretamente a competitividade do empresário. Agora, a burocracia, o excesso de processo administrativo, que o Adem colocou, isso é visível, não precisa que ninguém seja tão inteligente para saber que a burocracia, ela é uma oportunidade de emprego, cabide de emprego para o setor público. Porque hoje você tem um determinado funcionário de alto escalão, que ele já não sabe mais o que é dirigir,
muito menos ele não tem o preço da gasolina de cabeça, ele não tem mais, tudo é terceirizado para ele, mas quem dá essa condição de conforto a ele é exatamente a situação do enquadramento, como se vê a necessidade dele, no setor público. O empresário, ele tem a necessidade de estar todos os dias atento a essas situações. Então há uma necessidade da burocracia permanecer, e eu vejo com certo ceticismo que ela não vai diminuir se depender da iniciativa de posicionamentos políticos, de alguns governantes. Eles até sabem que isso atrapalha o crescimento do governo deles, mas eles pouco podem fazer. Mas o legislativo é que teria que ser o maior responsável para fazer essa mudança, mas eles não vão fazer. Vivem disso, né? Eles se aproveitam disso. Nós estamos chegando ao final do programa. Deixa eu só finalizar. Pois não. Mas vocês não têm representante lá? Sim, é exatamente aí o item que eu não queria deixar sem resposta. Nós temos uma agenda legislativa, Osmi, enquanto o setor organizado da indústria, mas a gente tem também uma preocupação. A gente tem que ir para aquilo que a gente sabe melhor, tá certo? Então eu acho que nós não temos condições, nem estômago, para viver dentro de um ambiente como aquele hoje no Congresso, porque para mim aquilo é improdutivo, aquilo é jogar para a torcida. Então eu vou fazer a seguinte situação: se eu sou especialista na área aqui, eu sei defender até certo ponto o meu setor, mas eu não posso de maneira nenhuma militar na área do comércio sem ter autoridade para isso. Eu preciso que alguém me subsidie. Então eu acho que a gente precisa fazer uma conciliação de quem é político por natureza, quem tem um DNA político, que sabe debater, que sabe dialogar, se unir com a gente, o setor produtivo, o setor privado, para a gente servir de base para eles de informações e eles terem condições de operarem as mudanças que a gente espera. Então, o ambiente que a gente espera com essa agenda legislativa é que todo mundo consiga sentar, consiga fazer o entendimento, e aqueles que são da área política façam o seu papel, subsidiado pelas nossas informações, mas que eles conheçam a nossa realidade e não fiquem competindo com a gente. E assim nós queremos fazer do mesmo jeito. Não queremos competir com quem quer ter seu mandato político. A gente quer a união para que a gente possa dar resposta para essas crises que a gente enfrenta aí, por qualquer tipo de probleminha que o restante do mundo sente, a gente sente um reflexo muito grande. Okay. Final do programa, considerações finais, Adam, em 30 segundos, por gentileza. Eu queria só falar o seguinte: o país nosso copia muito os Estados Unidos, muitas modas, muitas palavras em inglês que são utilizadas, mas não quer copiar o que dá certo. A legislação tributária é uma das mais eficazes do mundo e uma das mais baixas. E eu acho que a gente precisa tomar um rumo diferente. O Brasil, se continuar nessa roda aqui, nesse ciclo de interesses internos, nós não vamos nos desenvolver tão cedo. Obrigado. 30 segundos para o Adriano, considerações finais. Bom, já deu para perceber que 30 segundos é pouco, né? O empresário está faminto. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o espaço aí, a oportunidade de discutir com essas personalidades aí e dizer que nós continuamos acreditando que o pior já passou, né, para esse ambiente de incertezas. Acredito que o evento do impeachment ele tem vai dar uma data final para a crise política, e o nosso problema da economia ele está refletido nessa inconsistência e a incapacidade do nosso legislativo federal de conseguir um ambiente mais conciliador e de mais entendimento e mais produtivo para dar as respostas. Obrigado ao Narciso, obrigado ao Osmi, em especial aos nossos convidados de hoje, a Adam Araújo, ao José Adriano, presidente da FIAC, e a você que nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8, todas as sextas-feiras, a partir de 7h15 da noite, ou durante a reprise do programa aos sábados, também às 7h15 da noite, enquanto durar o horário de verão. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá!